Meus amados, Pai do Senhor, bom estarmos aqui na presença do Senhor, nós aqui transmitindo esse momento de adoração, os irmãos em suas casas, adorando o Senhor juntamente conosco. Aleluias. Glória a Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade eleva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Meus amados, nosso texto de hoje é Mateus capítulo 14, versículo 22. A segunda tempestade enfrentada pelos discípulos. Quinta-feira passada nós meditamos aqui na primeira tempestade enfrentada pelos discípulos, e o que há de diferente aqui na segunda tempestade enfrentada por eles é que nessa ocasião Jesus não está presente com eles no barco. Capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Estando o barco entretanto o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Como já disse, o que há de diferente na experiência dos discípulos aqui, quando eles começam a enfrentar essa tempestade, é que Jesus não está presente com eles. Qual a razão de Jesus não estar presente com os discípulos aqui, nesta experiência que eles tiveram de mais uma tempestade? Por decisão dele, por vontade dele, por opção dele. O texto nos diz aqui em Mateus
no versículo 22, que Jesus ordenou que os entrassem no barco. Já o texto de Marcos nos diz que Jesus os obrigou a entrar no barco. Os obrigou a entrar no barco. Isso nos indica que os discípulos estavam um pouco relutantes de fazer aquela travessia sem que Jesus fosse com eles. Mas Jesus os obrigou a entrar no barco. E disse que eles fizessem isso enquanto ele despedia a multidão. Se indica que Jesus queria estar a sós, obrigando os discípulos a começar aquela travessia, e despedindo a multidão, ele estava decidindo ficar sozinho. Qual a razão do desejo de Jesus em ficar sozinho? Qual o propósito dele ficar sozinho aqui? Obriga os discípulos a entrar no barco, despede a multidão que estava com ele, e após nós vamos entender a razão por que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e depois despediu a multidão, insistiu com a multidão que ela fosse embora. Insiste com os discípulos, insiste com a multidão. As Escrituras dizem que depois que a multidão é despedida, ele subiu ao monte para orar à parte. Aqui está a razão pela qual Jesus decidiu obrigar os discípulos a entrar no barco e insistiu com que a multidão fosse embora. Ele queria ficar sozinho para orar com os discípulos. Aqui encontramos a experiência de Jesus diferente da experiência da tempestade anterior, da primeira tempestade. Naquela, Jesus dormia. Depois de um dia de intensa atividade ministerial, ele dormiu sob a polpa do barco. Aqui ele decide, mesmo depois de um dia intenso de atividade, passar a noite acordado. Não que ele não estivesse tão cansado como das outras vezes, mas por decisão, ele passa aquela noite acordado, mas não acordado por qualquer razão. Ele passa a noite acordado porque quer passar um tempo em oração na presença do Pai. E aqui nós vemos o quanto a oração é prioridade para Jesus, o quanto a oração é importante para ele, em que ele insiste que os seus discípulos vá para o barco, insiste que a multidão deixe sozinho, porque ele quer viver o seu momento secreto de oração. Quantas vezes ele orou no meio da multidão? Quantas vezes ele orou pedindo a companhia dos discípulos? Mas tem ocasião que a oração é um momento secreto, é o momento da intimidade, é o momento de abrir o coração, é o momento de derramar a alma. E esse é o momento da solidão. E é esse momento que Jesus está vivendo aqui, e isso para ele ocupa um lugar de significado e importância tão admirável. Ele insiste. Você observe que se a gente não tiver cuidado, as demandas da vida, as ocupações, as agitações da vida nos impede muitas vezes de desfrutar do momento íntimo com Deus. Jesus estava cercado de situações
Seus discípulos estavam ali, a multidão cercava, mas ele toma uma decisão séria, uma decisão forte, diante de tudo aquilo que era um obstáculo para ele estar diante do seu Pai, e tira todos os obstáculos, tira todas as situações, para que ele pudesse estar a sós com o seu Pai em oração. Outra coisa que vemos aqui, na importância e no significado que Jesus dá à oração em sua vida, é que as Escrituras nos diz em Marcos, que quando Jesus despediu a multidão, subiu para o monte, logo ali, no cair da tarde, começo da noite, os discípulos já começaram a enfrentar uma grande tempestade. Os discípulos começaram a serem açoitados pelas ondas naquela embarcação. E a palavra vai dizer-nos claramente que Jesus os viu fatigados a remar. Logo no começo da oração de Jesus, no início da sua oração, a tempestade se abateu sobre os seus discípulos e ele os viu no meio da tempestade, no começo daquela noite. Você pode me dizer, então, por que Jesus não foi imediatamente ao socorro deles? Não existe nenhuma urgência que pudesse tirar Jesus do seu momento de intimidade, de oração perante o Pai. E não era porque os discípulos não fossem importantes para ele, não era porque ele não os amava, não era porque ele não se importava, muito pelo contrário. Ele mesmo havia declarado seu amor àqueles homens, chamando-os de amigos e dizendo que não existia maior amor do que este, de alguém dar a vida por seus amigos. Jesus os amava profundamente, os amava tão intensamente, mas mesmo assim, diante de tudo aquilo, resoluto que estava de passar aquela noite na presença do seu Pai, ele teve quietude em seu coração para passar aquela noite em oração, sem que ele se distraísse, sem que ele perdesse o foco, sem que aquela oração se tornasse ineficaz por conta da ansiedade, da preocupação com o que estava acontecendo com seus discípulos. Ele via os discípulos de cima do monte, no meio do mar. A tempestade, a neblina, o nevoeiro não o impediu de ele os ver lá. Ele os viu, mas ele continuou ali. Qual a razão de Jesus estar tão quieto? É porque aquele que está na presença de Deus sabe que o Senhor é o Deus que é poderoso para controlar todas as coisas, para sustentar todas as coisas, mesmo no meio de uma tempestade tão absurda como aquela. Por isso que ele não se aquieta em seu coração e cumpre o seu propósito de passar aquela noite inteira em oração na presença do seu Pai. Os discípulos que estão no meio daquela tempestade, Jesus os contempla, pois a palavra diz que Jesus percebia que eles estavam em dificuldade, perdendo as forças, fatigados, lutando contra a tempestade. Jesus os via. Nada impedia Jesus de ver eles. Em cima do monte, Jesus os contemplava. Ou você não acha que Jesus está olhando para você nas suas dificuldades da vida, se esforçando ao máximo para manter o controle da situação?
equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, em meio a tantos açoites, em meio a tantas turbulências. A certeza que nós temos é que lá de cima Ele nos contempla aqui também, nesta terra em que estamos muitas vezes fatigados a remar contra as tempestades que nos sobrevêm. Ele nos vê, Ele nos vê, Ele continua nos vendo, Ele continua nos contemplando. O texto nos diz que os discípulos vão ver Jesus só depois, só quando Ele está mais perto, só quando Ele caminha sobre as águas que os discípulos começam a vê-lo, começam a perceber que Ele está perto e que se importa. Mas eu quero dizer para você que antes que você perceba, e antes que você discirna, antes que você tenha qualquer sinal de que Deus está verdadeiramente se importando, Ele está com os olhos postos sobre as nossas vidas. Os discípulos só viram Ele depois, mas Jesus já os via muito antes, já os contemplava, já os percebia lutando pela sobrevivência, lutando naquela situação adversa. E Jesus os via. Deus está vendo o teu esforço, tua dedicação. Deus está vendo a tua luta, contemplando de forma interessada, não apenas contemplativamente, mas de forma interessada. Ele contempla a tua luta, a tua adversidade, as tuas dificuldades. A palavra diz que os discípulos já estavam com seu barco no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Depois daquela noite de oração, na quarta vigília da noite, das 3 da manhã para as 6 da manhã, quase já no amanhecer, Jesus desce do monte e vai ao encontro dos discípulos. E a única maneira dele ir ao encontro dos discípulos, não tem embarcação ali, não tem transporte marítimo que facilite a sua ida até os discípulos. E se não tem outro meio, se não há outro meio que viabilize a proximidade dele, dos seus amados discípulos, ele anda por sobre a tormenta da tempestade, ele caminha por sobre as águas, e ele vai ao encontro deles. As escrituras dizem que Jesus vai ao encontro dele por sobre as águas. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Porque para Deus não há limites, não se coloca barreiras, obstáculos no caminho do Senhor. Não há limitações para Deus. Não há quarentena que deixe Deus de fora da vida de um crente. Não há isolamento, por mais terrível que seja, em uma sala de UTI, onde ninguém entra, e quem entra lá, entra totalmente isolado. Ele não encontra esses limites, ele não encontra barreira nenhuma. As escrituras dizem que ele vai ao encontro deles. Na quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu a eles. Não há qualquer
túmulo e colocaram um selo romano dizendo que aquele lugar era inviolável, que ninguém deveria mexer ali. Não existe limites. Ele quebrou o selo romano, arrancou a pedra da porta do túmulo, e Jesus saiu lá de dentro, porque não há limites para o Senhor. Se não há barco, se não há transporte marítimo que viabilizasse a ida dele, ele vai de outro jeito, mas ele vai. E ele caminhou por sobre as águas, se dirigindo para os discípulos, porque vendo os discípulos, aquela coisa incomum, sobrenatural, algo não vivenciado de forma convencional nas experiências deles, e ele se assusta porque eles estão diante do sobrenatural. A palavra diz que eles olharam e a primeira reação que eles têm é de medo. Os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, se assustaram diante do sobrenatural. Às vezes o sobrenatural de Deus está se manifestando e ele causa um certo medo, porque está para além de tudo aquilo que é racional, de tudo aquilo que é explicado, de tudo aquilo que é dentro da lógica, da razão humana. É o sobrenatural diante dos discípulos, e eles se assustam diante daquilo que não é comum. Será que este Deus do sobrenatural não continua o mesmo? Será que este Deus do sobrenatural cessou as suas manifestações? Espere o sobrenatural de Deus acontecer. Nós não estamos aqui para apenas viver aquilo que é natural, aquilo que é visível. Nós andamos por fé e não por vista. Quando você vê o sinal do sobrenatural se aproximando, não tenha medo. É o sobrenatural invadindo o natural. É o eterno invadindo o temporal. É o divino invadindo o humano. Aleluias. É isso que eles vivem. A experiência do sobrenatural os assusta, os deixa assombrados. E diante daquilo eles gritaram de medo. Ora, o que estava se aproximando deles era a solução. Era aquilo que deveria ser a razão da alegria, da paz, do conforto, mas eles têm uma reação de medo. Afinal de contas, estão diante de algo que não é comum. Quem anda com Deus tem que esperar o incomum. Quem anda com Deus tem que esperar o sobrenatural. Quem anda com Deus tem que esperar coisas extraordinárias. Quem caminha com Deus tem que estar pronto para ser surpreendido de uma hora para outra, de uma coisa que não pertence a esse domínio nosso do que é normal, do que é comum. Aleluias. Então, quando eles gritam de medo, Jesus imediatamente lhes diz, Jesus se pronuncia rapidamente para que aquilo não se tornasse algo profundamente prejudicial, mais ainda para a alma daqueles homens que já estavam tão atormentadas. Ele disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa expressão, sou eu, é aquela mesma expressão do Antigo Testamento, quando Deus falou a Moisés e disse: eu sou. É porque aqui no Novo Testamento Jesus, como está falando, usando a linguagem mais comum, ele dizia tantas vezes: sou eu,
Ele disse essa mesma palavra diante dos soldados, dos sumos sacerdotes, e eles caíram por terra diante dessa pronúncia. Sou eu, não tem mais. É a revelação de Deus. No meio da tempestade, no meio do medo deles, no meio da angústia deles, no meio de todo aquele caos, a voz do eu sou ecoa para eles, dizendo: eu sou. No meio da tua luta, da tua aflição, das tuas adversidades, Deus diz: eu sou. Ele é, sou eu, não tem mais. É suficiente essa pronúncia vinda de Deus. Se você está vivendo uma situação qualquer, por mais fácil que ela seja, e eu chegar para você e dizer assim: sou eu, Gilmário, essa não é uma expressão que a gente nem devia usar, porque a gente sempre só está. Agora Deus é. Deus é. Ele, quando diz eu sou, é porque Ele é imutável, poderoso, exaltado, sublime. Sou eu, não tem mais. Essa palavra é suficiente para aquela situação mudar do medo para a ousadia. Porque de repente nós temos aqui um relato de Pedro se manifestando e diz assim: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Que ousadia é esta de Pedro? Se és tu. Na primeira tempestade eles tinham ainda certas dúvidas. Eles, depois que Jesus acalmou a tempestade, eles olharam um para os outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui eles já estão com um entendimento mais esclarecido a respeito de quem é Jesus. E eles dizem: se é o Senhor, se és tu. Pedro diz: manda-me ter contigo por sobre as águas. E disse Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. O medo é substituído por uma atitude de ousadia e confiança diante da voz daquele que ecoou no meio da tempestade, dizendo: no meio da tempestade eu sou. A tempestade ainda não tinha acalmado, a tempestade ainda não tinha cessado. Aleluia. Mas Jesus disse: no meio da tempestade eu sou. Antes de qualquer sinal de bonança, Jesus declara: sou eu, não tem mais. Pedro anda por sobre as águas. Muitas pessoas se concentram apenas no fato de que Pedro afundou. Mas qual foi o homem que andou por sobre as águas? Depois de Jesus, só Pedro. Só ele foi capaz de andar por sobre as águas, ainda que depois ele tenha afundado. Mas às vezes é necessário alguém que ande por sobre as águas afundar também. Você já pensou se Pedro vai e volta andando por sobre as águas? O que seria da história de Pedro sem o Pedro que afundou? O Pedro que afunda é o Pedro que Jesus trabalha nele, o caráter. Mas a gente não tem que esquecer de uma coisa: que o Pedro que afunda, o afundado Pedro, não ofusca a sua
capacidade de andar por sobre as águas. Agora, se estamos prontos para caminhar por sobre as águas, Jesus o fará. Mas se for preciso nos deixar afundar para a gente aprender a grande lição do seu amor e da sua graça e da dependência a Ele vai nos deixar também. Porque esse Pedro que afunda é um Pedro que se levanta, trazido agora pelo amor daquele que não deixa Pedro perecer nas suas dificuldades. E ele afunda quando a palavra diz que ele começou a observar o vento, começou a perder Jesus de vista e observar as circunstâncias que lhe cercavam, e começou a pensar assim: esse negócio não é para estar acontecendo, afinal de contas eu sou um homem, homens não caminham por sobre as águas. Ele começou a racionalizar, a fé começa a ser substituída pela razão, e enquanto a isso ele vai afundando. Mas a voz que mandou ele caminhar por sobre as águas é a voz daquele que o ama, para não deixar perecer. Se a fé já não é mais tão forte para fazer ele caminhar por sobre as águas, o amor de Jesus continua o mesmo, para levantá-lo, colocá-lo de pé e levar ele de volta para dentro do barco em segurança. Quantas vezes você não caminhou na fé ousadamente? Mas quantas vezes só a mão amorosa de Jesus foi capaz de tirar você de sobre as águas para que você não fosse submergido por elas? Só o amor dele me susteve tantas vezes. Aleluias. A palavra diz que Jesus estende as mãos em resposta da mais breve oração da Bíblia, a oração de Pedro quando está afundando. Ele não tem muito tempo para fazer uma oração rebuscada, cheia de argumento. Ele não tem tempo nem para iniciar a oração com uma invocação mais apropriada sobre Deus. Ele olha para Jesus, descendo para dentro do mar que ainda está revolto, e diz: Senhor, salva-me. Duas palavras. Já viu a oração mais pequena do que essa? Duas palavras: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus o tomou pela mão e o salvou. Foi a resposta mais rápida. Nem foi uma oração com um conteúdo impressionante, de uma verbosidade apurada. Não, duas palavras: Senhor, salva-me. E tem tanta gente pensando em encontrar uma forma correta para orar, para ver se Deus ouve. Deus ouve até um grito de um desesperado, como ouviu de Pedro. Deus vai escutar a sua oração. Quantos crentes dizem: não sei orar? Tem. Aprenda a orar com Pedro, que não tinha tempo para expor uma oração mais cheia de conteúdo, e a única coisa que ele tinha era um grito para dar, e disse: Senhor, salva-me. Ele foi salvo imediatamente. Uma pequena oração com a resposta imediata da parte de Jesus. E a palavra diz que assim que eles entraram no barco, o vento cessou, calmou-se tudo. Aleluias. Jesus entrou no barco, ambos entraram no barco, e tudo se acalmou, tudo se fez bonança naquela noite. E aí, aqui agora, eles já cresceram, porque toda a experiência de lutas e aflições nos leva ao crescimento. A princípio são profundamente desagradáveis, mas os discípulos que na tempestade anterior olharam uns para os outros e disseram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Agora eles olham uns para os outros, afirmando e dizendo: este é verdadeiramente o Filho de Deus. A vontade de Deus é nos conduzir pelas experiências da vida, pelas circunstâncias da vida, e nos levar a uma contemplação maior de quem Ele é.
Quando Jó tinha a sua vida devocional diante de Deus, quando Jó se dedicava ao Senhor de forma especial, antes da sua provação, ele tinha um conhecimento de Deus. Depois daquela experiência difícil, quando ela se conclui, ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Cada experiência da vida nos leva por um caminho de conhecimento maior sobre quem é o Senhor. E eles olharam e disseram: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Qual é a tempestade que você está vivendo? Ele caminha na sua direção. E quando ele entrar no seu barco, a tempestade se acalma. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.